todos, bem-vindos à aula de português para o 3º e 4º anos. Eu sou a professora Sandra Simões. E eu sou a professora Helena Frazão. Lembram-se na última aula qual foi a tarefa que nós propusemos? Isso mesmo, escrever uma notícia a partir das indicações dadas. Para começarmos hoje a aula, vamos ver uma notícia escrita por um aluno da nossa escola. Confirmem se a vossa também está correta. Tenho a certeza que eles fizeram. Sandra, vamos mostrar a notícia? Vamos. Ora, cá está ela. A notícia diz o seguinte: estudo em casa. O estudo em casa começou no passado dia 20 de abril para todos os alunos do ensino básico. Podemos assistir às aulas pela televisão no canal RTP Memória. Para o 3º e 4º anos, as aulas decorrem no período da manhã. Lembram-se então que nós tínhamos lançado algumas perguntas para vocês fazerem a vossa notícia. Esta notícia então tem um título, Estudo em Casa. Tinham que responder à pergunta o quê? O que aqui refere-se ao estudo em casa. O quando, começou então no passado dia 20 de abril. O quem, a quem é que se destinava, a todos os alunos do ensino básico. E também a pergunta onde. Onde é aqui mesmo no canal RTP Memória. De certeza que vocês fizeram e que a vossa notícia está muito parecida com esta. Vamos então descobrir qual é o tema para esta aula. E o tema para esta aula vai ser o texto descritivo. E, como desafio, o primeiro é descobrir as características do texto descritivo quando inclui descrição física e psicológica de personagens. Para começarmos esta aula, vamos ver um vídeo que se chama A Gata Tita. De certeza que vocês aí em casa gostam de animais ou que têm animais de estimação. Por isso, acredito que vão adorar este vídeo. E estejam com atenção que depois vamos fazer aqui algumas perguntas. Vamos então. Olá, apresento-vos a minha nova gatinha. É a Tita. Encontrei esta menina no dia 20 de abril, aqui à porta do meu prédio, que foi abandonada. Decidi trazê-la para casa e tomar conta dela. É uma boa notícia, não é? Olha, a Tita é linda. Ela tem o pelo de 3 cores: preto, amarelo e branco. Estes gatos chamam-se tartaruga. Tem os olhos verdes e assim meio em bico. Ela é pequena, mas é gordinha. Ela não vem mal nutrida. Ela gosta muito de comer, é uma comilona. Tem uma cauda comprida. Ela é muito brincalhona e inteligente. É amiguinha e gosta muito de estar ao meu colo. Como vocês podem ver. Ela é muito dorminhoca e às vezes preguiçosa. Ela não fala, mas acho que ela é muito feliz. Gostaram do vídeo? Ai, Sandra, gostaram do vídeo? Acho que sim, Sandra. Porquê é que nós estivemos a ver este vídeo? Conta lá. Então, se gostaram, se estiveram atentos, aperceberam-se que apareceram algumas palavras destacadas e que essas palavras referiam-se à descrição da gata Tita. Vamos agora ver esse texto aqui no ecrã. Vamos lá. Apresento-vos então o texto da nossa gata Tita. E neste texto vamos conseguir distinguir 2 tipos de características da nossa gata. Umas que se referem a características físicas, ou seja, olhamos para a nossa gata e dizemos o que observamos, e outras que falam da maneira de ser da Tita. Esta diferença de descrição tem nomes distintos. Umas referem-se então à descrição física, aquilo que observamos ao olhar, e outras à descrição psicológica, isto é, à maneira de ser. Vamos agora descobrir primeiro as características físicas. Então, a nossa Tita tem o pelo de 3 cores: preto, amarelo e branco. Tem os olhos verdes meio em bico, uma cauda comprida, é pequena, é gordinha, não vem mal nutrida, ou seja, estava bem alimentada. Então, agora vamos colocar as características físicas da Tita numa grelha. A grelha das características físicas. Ela tem então o pelo de 3 cores, o preto, o branco e o amarelo, olhos verdes, meio em bico, cauda comprida, pequena,
gordinha e não estava mal nutrida. Vamos ver agora as outras características com a professora Helena. Ora bem, as características psicológicas, como a professora Sandra disse, referem-se à maneira de ser. Vamos então aqui procurar no texto, e estão aqui destacadas a cor verde, essas características. Reparem, a nossa Tita era comilona, brincalhona, inteligente, meiguinha, dorminhoca e às vezes preguiçosa. Estas palavras que aqui estão destacadas então referem as suas características psicológicas, a sua maneira de ser. Vamos também ver agora na tabela e temos aqui a separação das duas referências das características físicas e das características psicológicas da Tita. Relembrar então que aqui as psicológicas são comilona, brincalhona, inteligente, meiguinha, dorminhoca, preguiçosa e muito feliz. Tivemos então a analisar o texto descritivo. Vamos agora sintetizar quais são as características deste tipo de texto. Este texto apresenta as personagens, as pessoas, os espaços, animais, objetos ou situações. Recorre a adjetivos para os caracterizar. Lembram-se, adjetivos qualificativos, que são palavras que atribuem uma qualidade ou uma característica ao nome. Geralmente, os verbos aparecem no pretérito imperfeito ou no presente do indicativo. Ora bem, agora de seguida vamos ver, para fazer uma descrição de pessoas ou animais, o que é que nós devemos ter em conta. Assim, para fazer a caracterização física, dizer como ela é, temos que fazer referência ao seu aspecto geral, relatar pormenores físicos do rosto, do corpo, por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a forma do rosto, a forma do nariz, a forma da boca, e aqui utilizam-se muitos adjetivos para ajudar a qualificar estas partes do corpo. Relativamente à parte da caracterização psicológica, a sua maneira de ser, devemos indicar qualidades e características. Temos aqui alguns exemplos. Simpático, corajoso, obediente, falador. Reparem que poderão utilizar muitos mais. E ainda podemos mencionar gostos e preferências. Também aqui estão registados alguns. Ler, saltar à corda, ouvir música, passear. São apenas algumas sugestões para fazermos então a descrição de pessoas e animais, fazendo a sua referência à descrição física e à descrição psicológica. Sandra, temos aqui mais qualquer coisa relacionada com esta descrição. Muito bem. Agora, para compreendermos melhor a caracterização das personagens a nível físico e psicológico, vamos recorrer a um livro. A um livro que se chama A Arca de Noé ou O Guia dos Animais que Poderiam Ter Existido. O autor deste livro é Miguel Neto, já estão a ver aí no vosso ecrã, e as ilustrações são de Julie Stabler. Vocês podem ver nesta capa um animal. O que é que vos parece? É uma zebra? Não sei bem. Ele tem riscas brancas e pretas, mas o corpo não parece nada uma zebra, pois não. É mais parecido com o corpo de um rinoceronte. É isso. Neste texto brinca-se com os animais. Vamos ver como. Ora, vamos ver o que é que acontece. Temos aqui um urso, aí vem ele. De repente surge uma abelha e transformaram-se num só. Transformaram-se num abelhurso. Vamos perceber então as características deste animal, ouvindo e lendo aqui um pequeno texto. Estejam atentos. O abelhurso tem o corpo de um urso, mas as asas e o tamanho de uma abelha. É um sortudo. O abelhurso come o mel que ele próprio produz e, em vez de estar sempre a trabalhar, como as abelhas, dorme quase metade do ano, como os ursos. Por ser um pecado para o gordinho, o abelhurso tem alguma dificuldade em voar, até porque está sempre meio pegajoso do mel que se lhe cola ao pelo. Consegue voar 3 centímetros de cada vez. O abelhurso.
Há relatos famosos de pessoas que abriram potes de mel e saíram de lá abelhursos, todos melosos. Olha que texto engraçado. Vamos vê-lo agora e vamos aqui perceber a descrição física do abelhurso. Vamos destacar aqui a cor diferente, a cor vermelha, as referências que há relativamente ao seu físico. Então temos que tem um corpo de um urso, as asas e o tamanho de uma abelha e também temos a referência a que é gordinho. São 3 características que indicam o seu aspecto físico. Lembram-se que anteriormente também tivemos a falar do aspecto psicológico. Aqui já vai ser um bocadinho mais difícil. Porquê? Porque a informação não está explícita. Nós não chegamos aqui ao texto e conseguimos logo perceber como é que ele é. Temos que perceber aquilo que o autor quer dizer. Vamos ver como. Vamos fazer aqui perceber através da informação implícita, através das deduções, perceber o que é que ele quer dizer. Vejam esta expressão. Como o mel que ele próprio produz e em vez de estar sempre a trabalhar. Ora, então, se ele não está a trabalhar, podemos deduzir. Fazemos aquilo que se chama uma inferência. Então, ele, se calhar, é um bocadinho preguiçoso. No outro exemplo, dorme quase metade do ano. Ora, se ele dorme muito, então também podemos fazer a inferência de que este abelhurso é preguiçoso. Temos então aqui, agora as duas cores, a vermelha referência às suas características físicas e a verde às suas características psicológicas. Podemos arrumá-las numa tabela, cá está a descrição física, corpo de urso, asas de abelha, tamanho de abelha e gordinho. E a sua descrição psicológica, temos aqui 2 inferências que fizemos, que ele é dorminhoco e preguiçoso a partir das indicações que estavam no texto. Ou seja, é uma informação implícita, temos que deduzir, temos que fazer uma inferência de acordo com as instruções. Oh, Sandra, podíamos brincar com mais animais, o que é que tu achas? É verdade. Este livro brinca com diversos animais. Vamos agora apresentar-vos mais um. Estejam atentos. Começamos com uma tartaruga e uma lebre. Uniram-se e transformam-se num novo animal. Eis que nos surge então a tartalebre. Vamos ver o texto sobre esta nossa nova amiga, a tartalebre. A tartalebre é parecida com uma tartaruga, mas tem patas e orelhas de lebre. É muito veloz, como as lebres, e por ter carapaça de tartaruga, a tartalebre consegue proteger-se dos tiros dos caçadores, que fazem ricochete. Às vezes a tartalebre aborrece-se com as tartarugas por serem mesmo muito lentas e pachorrentas. Na verdade, a tartalebre nunca entendeu o ditado que as tartarugas estão sempre a entoar. Devagar se vai ao longe. Enfim, coisas de tartalebre. Adora cenouras, tal e qual as lebres, mas também gosta muito de celenteranos cifusoários, como algumas tartarugas. Não sabes o que são celenteranos cifusoários? Pergunta ao adulto mais próximo, ele deve saber, com certeza. Então, como o adulto mais próximo agora somos aqui nós vamos ajudar um bocadinho a ir para casa e dizer-vos o que são celenterados cifozoários. São animais aquáticos de água salgada que possuem um corpo em forma de guarda-chuva. Alguns exemplos dessa espécie são as medusas. Vamos agora, que já sabes o que são estas 2 palavras complicadas, continuar e, com o nosso trabalho, vamos então, com a ajuda da nossa tartalebre, descobrir as suas características físicas e as psicológicas. Vamos começar pelas características físicas, que aqui te aparecem a vermelho. Então, a nossa tartalebre é parecida com uma tartaruga, tem patas e orelhas de lebres e tem carapaças de tartarugas. E agora, em relação às suas características psicológicas, já estás a ver a verde. É muito veloz e temos outra característica. Aborrece-se com as tartarugas por elas serem mesmo muito lentas e pachorrentas. O que é que te parece?
A característica dela é isso mesmo, é impaciente. A nossa tartalebre é impaciente. Vamos agora colocar estas características, as físicas, que estão a vermelho, e as verdes, as psicológicas, estão a ver ali ao fundo, a nossa tartalebre já vai a caminhar e chega à nossa tabela. Temos então como descrição física da tartalebre, que é parecida com uma tartaruga, tem carapaça de tartaruga, mas patas e orelhas de lebre. E as suas características psicológicas é veloz e impaciente. Helena? Ora bem, vamos aproveitar já e lançar o desafio desta aula para vocês. Já estão a imaginar, queremos que façam como o autor, que brinquem com os animais. Queremos então que escrevam um texto descritivo em que descrevas um animal imaginário. Tens que fazer referência no teu texto ao seu nome, como se desloca, às características físicas, tamanho, partes do corpo, às características psicológicas, por exemplo, se ele é preguiçoso, se é veloz, são algumas das sugestões. Podemos também dar-te aqui a sugestão de 2 animais que podes juntar. Imagina, junta uma serpente e um elefante e ficas com um serpenfante. Juntas um pinguim com um canguru, é outra sugestão, e ficas com um pinguru. Mas podes optar por outros animais. É ao teu gosto. Olha, e já agora podes também fazer a ilustração do teu ideia. texto. Desenhas o animal que imaginaste, o que vai até enriquecer o teu trabalho de certeza. Estou curiosa pelos trabalhos que vão surgir, ó Sandra. Vamos ver. E agora vamos a outra parte da nossa aula. Vamos lançar um novo desafio. Este desafio agora é de gramática. Vamos ver então qual é? Hoje vamos identificar pronomes pessoais tónicos e átonos. De certeza que estás já a pensar e com curiosidade qual será a diferença. Lembras-te na última aula termos falado do grupo nominal das frases. O grupo nominal é aquele que contém o nome e nós podemos substituir esse nome por um pronome pessoal. Vamos agora ver então o que são pronomes pessoais. Pronomes pessoais são palavras que substituem o grupo nominal quando, por exemplo, eu digo eu e a Maria. É o grupo nominal. Eu posso substituir por nós e estou a usar um pronome pessoal. Ou pode então o pronome pessoal substituir só o nome. Por exemplo, eu digo Arthur e a seguir, a referir-me a ele, para não repetir o nome dele, posso dizer ele. Pronto, são 2 formas de substituirmos então os nomes em que usamos os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais indicam as pessoas que intervêm no discurso, ou seja, eu, tu, ele, quem está a falar. Variam em número que pode ser o singular ou o plural, quando se refere só a uma pessoa ou mais que uma. E em pessoa gramatical. Vamos ver com a professora Helena. Ora bem, nesta tabela, como a professora Sandra disse, temos aqui os pronomes pessoais. Eles aqui têm a função de sujeito, ou seja, substituem o nome. Reparem então que eles variam em número, singular e plural, e em pessoa. Temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, a primeira e a segunda e a terceira pessoa do plural. Vamos ver quais são. Eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Reparem que aqui também varia em género. E no plural, exatamente a mesma coisa. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Eles e elas. Terceira pessoa do plural. Para perceberem melhor aqui os pronomes, vamos visualizar um pequeno vídeo que vos irá ajudar a perceber melhor esta informação. Estejam atentos. Ok. Olá, este é o Cacau. Ele adora o seu osso. Eu sou a Sara e esta é a minha irmã Inês. Nós estamos a brincar com o Cacau. Ele é o nosso animal de estimação. Que engraçado! Reparaste que a Sara não disse sempre os nomes e usou as palavras ele e nós para não ser tão repetitiva?
As palavras que se usam em vez dos nomes e indicam quem fala, de quem se fala, do que se fala ou para quem se fala são os pronomes pessoais. Ela disse: ele adora o seu osso, em vez de o Cacau adora o seu osso. E nós estamos a brincar com o Cacau, em vez de eu e a Inês estamos a brincar com o Cacau. Mas elas têm um cão. E se tivessem uma cadela? Como diriam a frase? Isso mesmo. Ela é o nosso animal de estimação. Se tivessem mais do que um animal de estimação, teria então de dizer: eles são os nossos animais de estimação. Visto que os pronomes pessoais das frases variam em género, número e pessoa, são, por isso, palavras variáveis. Mas estes não são os únicos pronomes pessoais. Aqui tens outros. E já sabes, se não quiseres ser repetitivo, usa os pronomes em vez dos nomes. Estiveram atentos? Perceberam que apareceu uma tabela no final do nosso vídeo. Vamos agora analisar essa tabela. Então, já sabem que os pronomes pessoais variam em número, singular ou plural. Singular quando se referem a só uma pessoa, plural quando se referem a mais que uma. Variam também em pessoa gramatical. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E vamos agora separar os pronomes pessoais em duas formas. Primeiro, nas formas tónicas. E vamos destacar das formas tónicas os que têm função de sujeito, que são aqueles que te aparecem no teu visor na terceira coluna. O eu, tu, ele ou ela, o nós, o vós, eles ou elas. É muito fácil de memorizar. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Para além da forma tónica, também vamos salientar as formas átonas, que ocorrem depois do verbo. Ligam-se a ele, ao verbo, com hífen. Temos o me, por exemplo, deram-me. Para escreveres o me, tens de usar o hífen. O te, o a, o lhe, dar-lhe, o se e depois no plural, o nos, o vos, os, as, lhes ou se. Vamos agora perceber melhor com alguns exemplos. Ora bem, como a professora Sandra estava a dizer, os pronomes pessoais nas formas átonas, há uma distinção quando se escrevem numa frase afirmativa ou numa frase negativa. Quando se escreve nas frases afirmativas, os pronomes pessoais átonos colocam-se geralmente depois do verbo, ao qual se ligam com um hífen. Isto nas frases afirmativas. Temos aqui o exemplo. A Maria emprestou-nos os seus brinquedos. Cá está. O pronome pessoal na sua forma átona, depois do verbo separado da forma verbal, separado com o hífen. Nas frases negativas, já não acontece desta forma. Os pronomes pessoais átonos colocam-se antes do verbo. Vamos ver a mesma frase anterior, mas agora na forma negativa. A Maria não nos emprestou os seus brinquedos. Reparem que o nos, que está a verde, aparece antes da forma verbal. Para perceberem melhor isto, temos aqui um vídeo. É verdade, para perceberem melhor a utilização das formas átonas, vamos visualizar um pequeno vídeo. Estejam atentos. Uma gatinha. Vês que gira que ela é? Fizemos um belo vídeo com ela. Não achas? Mas que não é de dar-lhe. Reparaste como a Beatriz usou os pronomes pessoais? Neste caso, pronomes pessoais na forma átona que aparecem ligados ao verbo com um hífen. Ela disse: os meus pais deram-me uma gatinha, em vez de os meus pais deram à Beatriz uma gatinha, porque estava a falar dela. E que nome hei de dar-lhe, em vez de que nome hei de dar à gatinha. Mas e se em vez de uma gata lhe tivessem dado um gato? Que pronome teríamos de usar numa frase como esta? A Beatriz chama-a para brincar. Pois é,
usávamos o pronome o. A Beatriz chama-o para brincar. Se lhe tivessem oferecido vários gatos, teríamos então de dizer: a Beatriz chama-os para brincar. Vê como os pronomes pessoais na forma átona também variam em género, número e pessoa. Agora já sabes outra forma muito útil de usar os pronomes pessoais. E agora? Agora vamos praticar. Vamos praticar com algumas frases aqui no nosso quadro. Olha com atenção. Aqui, do teu lado esquerdo, tem a forma átona dos pronomes pessoais. E em que consiste a nossa tarefa? Temos uma frase e nessa frase vai estar sublinhado um nome. A frase que temos para te apresentar é: a mãe deu comida ao gato. Sublinhamos a palavra gato, o nome, e agora o que é que pretendemos? Pretendemos que consigas substituir a palavra gato por um pronome pessoal na forma átona. Olha, estão aqui os exemplos, olha bem, vais escrever, vamos nós escrever, mas vais pensar na frase na forma afirmativa e na forma afirmativa ficará então, Helena, o que é que achas? Vamos dar uma pista. A palavra gato, o nome gato, é masculino e está no singular. Qual é que tu achas que os meninos vão escolher? Vamos ver se a frase fica assim. A mãe deu-lhe. Muito bem. A mãe deu-lhe. deu-lhe. O que é que ela lhe deu? Cá está o hífen. Deu-lhe comida. E agora, se quiséssemos escrever a mesma frase na forma negativa, já não iríamos usar o hífen. Lembras-te da nossa explicação anterior? Muito bem. Retirávamos o hífen e a frase ficaria então: a mãe não lhe deu. A mãe. Ai, a mãe. Já corrigido. Não lhe deu comida. Ou seja, o pronome pessoal na forma átona está antes da forma verbal. Sandra, temos tempo para mais uma frase? Não sei. Podemos experimentar rapidamente, fazemos só na forma afirmativa. Está aqui, ela está aqui, pode ser esta. Então vamos à próxima frase, meninos. E então a próxima frase que vos trazemos é: o Rui viu os gatos à janela. Olhem com atenção, a palavra que queremos que substituas, o nome, são gatos. E gato está no plural. Muito bem. Se está no plural, olha para os pronomes na forma átona. Vamos usar só os da parte inferior da tabela. Ou seja, vai ficar então na forma afirmativa. O Rui, vamos lá ver se eu agora não me engano, viu os. Muito bem, hífen meninos. e o Viu-os à janela. Na forma negativa não vamos escrever. Vamos só dizer oralmente. Portanto, o pronome pessoal na forma átona passa antes da forma verbal. E então fica: o Rui não viu. Não, os viu à janela. Muito bem. Vamos agora a ir para casa, como costumamos fazer habitualmente, registar o que aprendemos hoje nesta aula. Registam então a data de hoje e o que aprendemos. E hoje aprendemos isso mesmo, o texto descritivo, características físicas e psicológicas e também pronomes pessoais tónicos e átonos. Também podem fazer autoavaliação, o que é que acharam da aula, se foi muito fácil aqui um smile todo sorridente, se foi fácil também sorridente, mas um bocadito mais tímido, se tiveram algumas dificuldades, temos aqui um ponto de interrogação que quer dizer que devemos continuar a trabalhar aqui estas matérias. Sandra? Na aula de estudo do meio estiveram a trabalhar os países onde se fala português, cuja língua oficial é o português. Hoje vamos falar-vos de uma data muito especial para quem fala português. Estão a ver aí o dia 5 de maio. Comemora-se
comemorou-se pela primeira vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Sabiam que existem 260 milhões de pessoas que falam português nos 5 continentes e em 2100 serão quase 500 milhões. É verdade, já somos muitos, não acham? A todos os meninos que acompanham as nossas aulas fora de Portugal, mandamos um beijinho muito especial. Português. E para os outros, beijinhos doces. Até à próxima. Fiquem bem. Até à próxima.